Vou começar então mostrando a planta para vocês. Então, essa casa tem 277 metros quadrados. Aqui é o pavimento inferior, onde a gente tem a garagem para 3 carros. Aqui tem um bicicletário. Temos a área de lavanderia, um lavabo aqui. A gente ainda tem aqui um depósito que a gente transformou numa adega. O pavimento térreo, a gente tem a entrada social é por aqui, que é exatamente onde eu tô. A área de piscina, área de churrasqueira, toda a parte de estar, sala de jantar, cozinha integrada, um lavabo. Na verdade, aqui tá com um elevador, mas a gente tem aqui o lavabo. Na nossa opção, a gente fez o lavabo aqui e aqui tá uma despensa. Mas eles entregam também, se o cliente quiser, essa opção, ó que bacana, com elevador, porque são 4 andares, né? Então o elevador ajuda bastante. Aí aqui é o pavimento superior, onde a gente tem o quarto do menino, que é a suíte, o quarto da menina, que também é suíte, com um terraço. E aqui a gente tem a suíte master, um closet, e mais o banheiro da suíte master com esse terracinho frontal. E no andar de cima, a gente tem o rooftop, que tem a área da jacuzzi, com uma área de descanso aqui, e a gente criou um estar aqui bem bacana. Eu vou mostrar para vocês agora tudo nos detalhes. Então, chegando, a gente tem aqui o primeiro pavimento, né? O pavimento térreo de chegada, aqui é a entrada social. Então, a gente marcou o piso com esse porcelanato madeira. A gente fez essa linha de balizadores aqui para iluminar também como sinalizador da entrada. A entrada social é neste canto, eu já vou mostrar para vocês. Mas a gente entra para uma área super nobre, que é uma área de lazer, onde a gente tem a piscina aqui, uma área de solário que eu vou mostrar para vocês. A gente criou esse canteiro de jardim justamente para bloquear um pouquinho a visão e dar um pouco de privacidade para essa área, né? Então, ali eu tenho o primeiro pavimento onde tem os quartos e em cima o rooftop. E aqui, vou mostrar pra vocês. Nossa, tá ventando tanto aqui hoje, gente, vocês não têm uma noção. Aqui canaliza, né? Então aqui é a entrada social, tá vendo? Então aqui eu tenho essa seteira vertical, que mostra a parte interna, que ficou bem bacana. E aqui a entrada por onde eu vim. Aqui na área gourmet, a gente tem então essa piscina, uma área de solarium aqui que ficou bem gostosa, tomar sol, curtir a piscina. Então ali é a entrada por onde eu cheguei. Aqui a gente vai ter de fato esses ripados verticais em madeira. O piso aqui a gente usou o Iseu Grigio, da Eliane. A minha mesa, a gente fez um tampo de mármore, que aguenta bem o tranco, né? Então, apesar de que essa área aqui, deixa eu mostrar pra vocês, é um pergolado e tem vidro, tá? Então, é uma área coberta, porém aberta. Mas mesmo assim, a gente optou por um mobiliário outdoor. Então, a mesa a gente fez com o tampo em pedra. Os pés a gente fez no ferro preto. As cadeiras, elas são aquelas cadeiras de corda náutica. Também resiste bem à área externa, né? Então, e preta, que não mostra sujeira, eu acho ótimo. Aqui na mesa a gente fez uma composição com esses vasos, mais conceitual mesmo, né? Com os pratos e os bowls. Uma composição de vasos aqui da Dot, minhas parceiras queridas, que ficou bem bacana. E aqui na área da churrasqueira a gente simplesmente colocou uma pedra. É um revestimento essa daqui, se eu não me engano, é da Castelato. Na Castelato, na parede, que parece uma pedra. O tampo em mármore, embaixo um ripadinho de madeira. Em cima tem algumas prateleiras de apoio. Então ficou uma área bem gostosa. Uma área de lazer bem gostosa. E aqui a gente tem a opção de entrar ou pela porta social, se essa porta estiver fechada, ou então a gente estiver recebendo as pessoas, a gente já pode convidar as pessoas a entrar por aqui mesmo. Então são 3 folhas de correr. 4 folhas de correr que abre completamente o vão. Aqui é a entrada social, onde eu falei para vocês. Então a gente optou por um mobiliário que convida a entrada. Então a gente fez esse desenho meio que de bumerangue para o sofá, tá vendo? Então ele tem ele quebra essa ponta justamente para abrir a entrada. Então a pessoa que entra pela porta social já tem esse respiro, né, de chegada. Então aqui a gente tem a área da TV. No fundo a gente usou a mesma pedra que eu usei na área da churrasqueira, da Castelato, que aqui entrou um painel de madeira, e aí a gente ilumina, né?
que você lava de luz essa parede com textura e fica super bonito. Aqui uma poltrona, a gente optou por tons no tom do cru. Então a gente tem um sofá que entrou num linhão, né? As almofadas também fazem a composição aqui, uma pele sintética, mas que é muito gostosa, parece natural. As almofadas entraram nesse tom terroso, que faz uma composição com as cadeiras que estão no couro uísque. Aqui, eu mostrei para vocês na planta, é a opção onde entraria o elevador. Como é uma casa que tem 4 pavimentos, o elevador é de muita utilidade, né? Então, tem a opção também de ter o elevador. Mas aqui a gente tem, nessa planta, a gente tem o lavabo aqui, onde tem essa porta, que eu camuflei, no painel de madeira. E lá a gente tem a despensa, que atende a cozinha. E aqui a escada que desce para a garagem e sobe para os outros pavimentos, né? Então, uma das opções de planta seria o elevador aqui e aí o lavabo escorrega para lá. Aqui a gente tem a mesa de jantar, que ficou super generosa, enorme, para 8 lugares. Olha que delícia essa janela, traz uma luminosidade deliciosa para o ambiente, né? A gente já tá meio que no fim de tarde, então tá começando a escurecer. Mas mesmo assim, durante o dia entra uma luminosidade muito bacana. E a gente optou em fazer a cozinha aberta. Então eu tenho essa janela também sobre a bancada. Vou mostrar de perto. Essa janela que entra essa luminosidade de frente, né? Para quem tá na pia, então ficou cooktop, forno. A cuba, essa gola na pedra, que eu adoro fazer, porque eu acho que deixa um desenho bem limpo de armários, sem puxadores, todos com fechotoque. Então a geladeira ficou nesse cantinho. Aqui a gente fez o teto de madeira. Aqui a gente colocou a parede verde, que não pode faltar, né? Vocês sabem. Essa ilha é uma ilha de apoio, onde a gente embutiu o micro-ondas aqui, para ele não ficar muito de frente, né? Como tá tudo aberto, então a gente escondeu um pouquinho ele aqui. Gente, tem um bicho enorme aqui, socorro. Tem horror de bicho. E aí aqui o tampo também entrou no mármore. Aqui a gente queria dar uma pegada meio bar. Como tem essa integração com a sala de jantar, então a gente fez aqui a champanheira esculpida na pedra. A gente colocou aqui um apoio de bandeja bar. Esse vaso que eu amo, que é da Design Supplier, chiquérrimo. A gente colocou nessa ponta. E a gente colocou aqui mais 3 banquetas, que dão apoio para refeição rápida. Se alguém estiver cozinhando, preparando alguma coisa, tem companhia, que fica bem legal, né? O piso a gente entrou com um porcelanato, padrão mármore branco. As cadeiras com esse braço ficaram super gostosas, nesse couro tom whisky. A mesa na madeira, com a base, com o pé central. A gente fez os pés também na serralheria preta, para compor com as cadeiras. Ficou um ambiente super aconchegante. Vou mostrar aqui a nossa despensa. Uma despensa bem simples, básica, mas funcional. Então a gente colocou só prateleiras de madeira, pintamos a parede num tom de cinza bem clarinho, jogamos essa iluminação, que já traz um charme a mais aqui para a despensa. Ela fica super iluminada e funcional, e prática, né? Para o dia a dia, que eu acho que é super importante. Vou mostrar para vocês o lavabo. Então, aqui nessa porta mimetizada, a gente tem o lavabo, que ficou bem charmoso também. A gente optou pela bacia preta, a torneira preta. Essa torneira é aquela que tem, é da Deca, que tem o acionador na bica. É bem legal, eu adoro. Colocamos a bancada no mármore, o mesmo que eu usei na churrasqueira, na cozinha, para manter uma unicidade de linguagem, cuba esculpida. O painel de madeira ripado embaixo, na parte de cima também. Fizemos essa moldura na serralheria, para trazer um detalhe a mais também. Aqui a gente colocou essa arandela. E nas paredes, dessa vez eu usei um linho, quer dizer, é um papel de parede, que remete a um linho, tá vendo? Fica bem elegante, charmosinho. Então, a porta aqui entrou na madeira, com a minha cava, que eu gosto, né, de fazer embutida. E esse é o nosso lavabo.
mostrar para vocês agora. Vou descer e vou mostrar para vocês a parte da garagem, que é uma outra chegada para quem vem de carro. E depois eu subo e mostro o andar superior, os andares superiores, né? Primeiro o pavimento dos quartos e o rooftop. Bom, então chegando aqui, a gente chega pela garagem. Então, como eu falei, essa casa tem 3 pavimentos, né? Então, esse andar aqui é o andar dos quartos, que é o primeiro andar. Lá em cima, o rooftop, onde a gente também tem um jardim com um estar. Aqui é a área onde tem a cozinha, a sala, né, o pavimento térreo, e aqui a garagem por onde a gente chega de carro. Então aqui o que a gente fez? A gente criou esses painéis para colocar, né, fazer um jardim vertical mesmo com vasos, né? Então a gente criou esses painéis em madeira com esses vasos e plantas. E nesse cantinho a gente fez um bicicletário, porque fica prático também, né, para você guardar a bike, ali é hidrômetro, né, a casinha de, enfim, acesso técnico, né? Um armário técnico. A gente tem um banco de apoio aqui, bomba de encher pneu, e ficou bem simpático. Então é uma garagem boa, generosa, para 3 carros. A gente usou aqui no piso o Iseu Grigio, o meu queridinho, né? 1,20 por 1,20. E aqui a gente chega na entrada social mesmo, né? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a escada de acesso, que sobe para os outros andares, onde a gente criou esse, em vez de entrar com um guarda-corpo convencional, a gente criou esse ripado para dar uma transparência, brincar com textura de pedra que tem na parede no fundo, a questão da iluminação também, né? A parte de baixo a gente colocou esse jardinzinho com esse seixo cinza. E aqui, como é uma área de entrada social, tudo bem que a entrada social de quem mora estaciona o carro aqui. Mas aqui a gente tem uma lavanderia e aqui a gente tem um lavabo de apoio para esse pavimento. Então, qual foi a ideia? A gente usar o painel ripado de madeira para justamente esconder essa área que não é tão nobre como uma lavanderia, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a área da lavanderia. É uma boa área, né? Então, a gente tem ela feita toda na madeira no andar, nos armários superiores. Os armários inferiores ficaram nesse cinza, bem clarinho, bancada branca. Aqui a gente poderia ter 2 máquinas, a gente optou em ter uma lave-seca para ter mais armário, mas também poderia ter mais armário do lado de cá. Que espaço para isso tem, né? Dá para ter uma bancada ainda. A gente colocou só um cesto de roupa suja ali. Então aqui ficou a lavanderia. Aqui no piso a gente usou um piso de porcelanato que remete a um mármore branco. Aí entrando aqui, a gente tem o lavabo, que é um lavabo, na verdade, esse lavabo é um lavabo de serviço, né? Então é só para realmente atender, às vezes tem um funcionário que precisa se trocar, né, quando chega para trabalhar ou tomar um banho na hora de ir embora. Então, por isso tem um chuveirinho. Então ficou bem bacana. E a gente também fez uma gracinha aqui com o Iseu Grigio no piso, dentro do box também. O porta-shampoo ficou incrementadinho por ser um banheiro de serviço. Aqui a gente fez ainda também o espelho com a iluminação indireta em cima, embaixo, que traz uma luz gostosa, né, pro ambiente. Uma cubinha de semi-encaixe nessa bancada de quartzo branco, um armário ainda em madeira. A gente usou o Savana aqui da Guararapes. Então ficou bem bacana. E nesse cantinho de cá era um depósito e a gente trouxe uma proposta de criar uma adega. E por que adega? Porque como aqui é o pavimento de subsolo, no caso, é a área mais fresca da casa, né? Então é uma área super propícia para criar uma adega. Então a gente criou esse cantinho aqui, a gente fez ela em vidro, então ela seria refrigerada, né, na prática. Então tem área toda de armazenamento das garrafas, né? Garrafas que podem ficar em pé, garrafas que podem, né, que precisam ficar deitadas, nichos decorativos. A gente tem uma cave aqui refrigerada, mas a ideia aqui é que a gente não fez, como é um apartamento, uma casa decorada, a gente não quis, enfim, investir tanto também, porque isso realmente acaba elevando o custo, mas aqui poderia ser tudo adega refrigerada, né? Que ficaria bem bacana. Então, assim, um cantinho que ficou bem charmoso. Então, a gente tem ainda uma área de apoio para você abrir as garrafas, experimentar, degustar o vinho ou o que seja de bebida, né?
com queijo, se for o caso. Ainda dá pra sentar nessas banquetinhas. Ficou bem gostoso, ficou bem aconchegante e charmosinho esse cantinho. E deixa a área social de entrada mais nobre também, né? E aqui eu vou mostrar pra vocês agora subindo o andar superior. Então, subindo a escada, a gente colocou ali uma arandela nessa parede para trazer uma luz também, refletir nessa parede. A gente forrou essa parede toda nesse castelato, que parece uma pedra, mas é um cimentício, né? Então dá um efeito de textura bonito. E olha a sombra, né, do ripado da escada, que ao invés de guarda-corpo a gente usou esse painel ripado vazado, porque eu trabalho luzes e sombras, né? Então fica bem bacana o efeito. A escada a gente forrou ela toda na madeira. Então chegando aqui no pavimento, no primeiro pavimento, que é dos dormitórios, a gente tem a galeria de chegada, onde a gente aplicou esses quadros aqui da minha amiga Marilena, da MH8 Art. Aqui tem a suíte master, a suíte da menina. Aqui o suíte do menino, que eu vou mostrar pra vocês. E aqui subindo a gente vai para andar o último do pavimento, que é o último da casa, que é o rooftop. Mas eu vou começar mostrando pra vocês os quartos. Chegando no quarto do menino, a primeira suíte, é um quarto de um jovem que joga beach tênis. Então a gente fez uma produção toda nessa linha, nessa pegada, né, de beach tênis, inclusive as cores laranja com azul. Aqui o armário a gente deixou ele num tom cinza, bem clarinho, com um móvelzinho de apoio para cama, na madeira. O piso aqui entrou num porcelanato, madeira. Tapete no tom grafite, e as cores são essas, né, cinza com preto e o azul e o laranja. A cabeceira a gente forrou com esse tecido que é um veludinho no tom azul, que vira ali na cabeceira. Uma janela com um vão luz muito bom. A gente já tá no fim de tarde escurecendo, mas a iluminação do quarto é bem boa. E do lado de cá a gente simplesmente colocou um adesivo que a gente manda fazer. A gente desenha e manda fazer. Ele fica bonito, né? Delicado. E também neutro, sem comprometer o restante do ambiente, mas já preenche a parede, né? É um quarto que ficou bem gostosinho também. O banheiro do menino. Então, seguindo os revestimentos do quarto. Então, o preto e o cinza predominam aqui. A gente fez o piso no Isel Grigio da Eliane, que eu amo, né? Vocês sabem. Neutro, leve e atemporal. Os detalhes todos, tanto de moldura de box, toalheiro, porta-shampoo, chuveiro, todos no preto, seguindo o mesmo acabamento, né, a louça no preto, a torneira também, o misturador entrou no preto. Aqui a gente fez uma cuba esculpida num granito preto absoluto, fica super bonita também, né? Eu acho muito lindo. Embaixo a gente só usou um gabinete num tom cinza clarinho. O espelho a gente iluminou a base dele, a parte superior também, para dar essa luz indireta, né? Para cima, para baixo. A gente criou aqui um outro nicho de apoio que é importante, uma vez que a gente tem uma bancada com apoio reduzido, né? Então, esses apoios eles ajudam muito no dia a dia, fica super prático, super funcional também. Eu adoro usar essas soluções. Então, esse banheiro ficou bem jovem e atemporal. Seguindo, aqui eu vou começar, antes de ir para a suíte master, pelo quarto da menina. No quarto da menina a gente usou os tons de cinza com rosa. A cama ficou solta, o armário ficou deste lado, com as portas espelhadas, que é importante, né? Entrar com espelho em algum momento. O tapete, a gente optou por esse tapete cinza clarinho e a gente fez esses detalhes dessas cruzetinhas no preto para fazer uma brincadeira também de estampa. A parede aqui a gente forrou com esse painel, é um painel ripado da Lapilo, que fica super bacana, rápido, prático de instalar e com um custo-benefício maravilhoso, gente. Então aqui a gente optou por um painel ripado que a gente compra pronto, tá? E dá esse efeito como se fosse a laca. Essa parede a gente adesivou. Olha que fofo que ficou. A gente escolheu um adesivo de ursinho,
com esse porco-espinho. E a gente adesivou ele na quina, que ela meio que some, né? Ficou bem charmosinho. Aqui a gente colocou um puffzinho ainda de crochê. Aqui a bancada de estudos ficou numa laca cinza. A mesinha lateral de apoio à cama entrou na madeira. Então aqui a gente fez uma meia cabeceira, né? Num veludinho. É um veludinho, tá vendo? Num tom de cinza. Que a gente usou um outro tom de veludo aqui, um veludo liso, para fazer o enxoval. As almofadas é numa pele sintética, mas bem macia, no tom de cru e rosa. A colcha também entrou no veludinho. A gente cria um detalhe desse rolete, né, nas costuras. Fica bem bacana. E esse quarto, ele ainda tem um terracinho. Ficou uma delícia. Aqui a gente trouxe uma peça diferente, que é esse balanço que é preso no teto. Tem reforço aqui, preso na laje. E é um balanço que fica super bacana. Ele é todo de corda. E é um espaço bem instagramável, sabe? Fica bem bacana, charmosinho para uma mocinha, né, pré-adolescente. Então, uma mesinha de apoio. Aqui a gente colocou um vaso. Mas essa peça é bem bacana. Eu achei ela tão charmosa, eu amei. Então, ficou aqui um balanço diferente. E o quarto dela ficou bem confortável também, né? Para uma criança, ficou bem generoso, bem espaçoso. E completo em termos de programa, né? Aqui é o banheiro dela. Então, o banheirinho dela também, a gente seguiu o mesmo conceito que eu usei para o banheiro do menino. Então, a gente usou o Isel Grigio também, piso, parede do box. O espelho também entrou com a iluminação em cima e embaixo. Aí, a gente colocou o Isel Grigio no fundo da parede. E aqui, diferente do banheiro do menino, a gente fez a cuba e a bancada esculpida no próprio porcelanato. Eu adoro esse porcelanato, gente. Eu sou realmente apaixonada. Vocês já viram bastante aqui nos meus projetos. Eu acho ele realmente lindo e atemporal. Leve, sabe? Deixa o ambiente clarinho, gostoso, né? Aqui a gente optou pela moldura do box, pelo porta-shampoo e pelo toalheiro num tom metalizado, que aqui é aquele tom champanhe, só que aqui é um tomzinho um pouquinho acima. Esse aqui é um pouquinho mais escuro. A gente desenha os toalheiros e manda executar na serralheria. Um banheiro que ficou simples, porém charmoso, né? Fechando esse pavimento agora, eu entro na Suite Master. A Suite Master também, ela ficou bem confortável. A gente entra pela área do closet. Então, eu tenho aqui os armários, que nós adotamos armários num espelho refleta, né? Vidro refleta, com a iluminação dentro. A gente fez a parte interna em madeira, iluminada, e as portas entraram nesse tom champanhe, que eu gosto muito de fazer essa composição. E essa iluminação interna, ela ajuda muito, né? A você enxergar tudo que tá dentro do armário, mas ao mesmo tempo deixa o ambiente super charmoso mesmo, né? Olha que detalhe bacana. E percebe que vocês não veem, assim, totalmente o que tá dentro do armário. Ele dá uma disfarçadinha, né? Então, fica bem bacana. E aqui, a parte do quarto, a gente trabalhou com esse painel em madeira, que é o Savana. Ele vem, vira aqui e vira aqui. A gente não foi com ele até o teto, eu alinhei ele pela porta. Terminei ele aqui, joguei uma luz para cima, em cima é só uma pintura simples. São soluções que têm um baixo custo, mas já dá um efeito super bacana, né? Aqui a gente tem um apoio lateral que ficou nesse tom cinza clarinho. Esse pendente que eu amo, eu tenho na minha casa, inclusive, é da Cristiana Bertolucci, da linha Sabiá. Ele é lindo, super delicado, e ele tem essas hastes que parecem galhos, tá vendo? E ele tem um tom metalizado muito próximo daquele tom que eu sempre uso. Fica um charme. Na cabeceira a gente usou um couro num tom caramelo. Aqui também a gente
entrou com um suede, fazendo os porta-travesseiros, o rolinho, a colcha com esses detalhes. A gente optou aqui por 2 almofadas nesse tom beijinho claro. E percebe que o cinza com o bege, sabendo compor, ele fica harmônico. Eu tenho tons quentes e tons frios, misturados na mesma composição. Essa almofada aqui com essa pele sintética também, que é da Rê, da Pelúcia e Afins, minha amiga, que capricha. Essa pele dela é tão macia, você não diz que ela é sintética. Ela é muito gostosa. E a gente fez a composição também com a peseira na mesma pele, que fica super bonito, né? Essa pele é super bonita, tá vendo? Ela tem um desenho frisado muito lindo. O tapete entrou também no tom cinza, com o piso no porcelanato, num tom da madeira. Aqui na TV a gente fez essa moldura, que também tá numa chapinha metálica. Essa chapinha metálica, ela dá um acabamento bem bacana. Deixa eu mostrar contra a luz. E aqui a gente colocou uns nichinhos na lateral. Mas por que que é bacana? Eu gosto muito de fazer essa moldura para envolver a TV, para não ficar vendo lateral de TV, tá vendo aqui? Porque atrás de mim aqui é a entrada do quarto. Então, ó, eu vou me direcionar para a porta. Então, entrando no quarto, eu não fico vendo lateral de TV. São detalhes, né? Detalhes que eu gosto, eu acho que incrementam muito o projeto. Na parede a gente usou um papel de parede que é um linho, um tom areia. A cortina também entrou no linho, com esse cortineiro iluminado, que eu acho que traz um aconchego para o quarto também muito bom. Cortina nesse tom de linho que eu adoro. Do lado de cá também entrou um outro móvel de apoio no tom cinza, fazendo a composição com o outro lado. Esse quarto ele ficou bem aconchegante. A área de closet ficou generosa, né? Ficou bem boa essa área. Vou mostrar para vocês agora o banho master. Entrando no banho master, esse banho também ficou bem aconchegante. A gente usou um ripado na parede. É um ripado, também aquele ripado pronto mesmo que eu usei no quarto da menina, da Lapilo, num tom cinza. E aí a iluminação quente, percebe como deixa ele muito no tom da bancada? Porque na bancada a gente usou um mármore com cuba dupla, esculpida. A parte de baixo a gente entrou com o gabinete na madeira. E aí eu trouxe a madeira revestindo as paredes dentro do box, piso-teto. Então, os metais no preto, acabamento aqui no preto. O meu detalhe de porta-shampoo também entrou no preto. Os toalheiros, aqui a gente também fez um toalheiro especial, que entrou nessa serralheria preta. E aqui a gente também tem esse detalhe que é bem bacana, e eu gosto sempre de justificar os alinhamentos, né? Então percebe que esse nicho ele tá alinhado com espelho, né? Onde eu solto iluminação para baixo, para cima, os nichos iluminados. Esses nichos também complementam apoio de bancada. Como eu tenho cuba dupla, eu reduzo a área de apoio, né? Então esses nichos sempre me ajudam muito a complementar. A área do dia a dia é muito funcional, né? Então esse banheiro também ficou bem charmoso. O piso também eu entrei com o mesmo esilgrígio, um cinza clarinho, neutro. Esse banheiro ficou um charme. Então aqui a chegada, no último pavimento, no rooftop. Já mostro para vocês essa área externa. Aqui a gente tem esse caixilho, com todas essas folhas que recolhem. Então esse vão integra totalmente com a área externa. Aqui a escada por onde eu subi. Olha que lindo o efeito aqui de cima. Eu amo o projeto de escada. Olha que bonito o efeito de luz. Então aqui, nesse corredor, a gente tem um home office. Aqui a gente criou esse home office exatamente no cantinho onde nós teríamos o elevador, que eu já mencionei para vocês. Então a gente quis aproveitar esse espaço e a gente criou aqui um escritório mais isolado, né, de todos os outros ambientes, para dar privacidade mesmo para esse espaço. Aqui a gente tem um lavabo, que também é importante para esse pavimento, né? Então aqui a gente forrou ele todo na madeira, todas as paredes forradas na madeira.
A bancada a gente fez num mármore, também esculpido. Metal preto, louça preta. Aqui a gente colocou um detalhezinho com essa arandela para dar um charme sobre a cuba. Ficou super bonitinho e não bate na cabeça, tá? Já testei. Então ficou bem bacana, tá bem centralizada na cuba. O piso a gente entrou com esse piso que dá o efeito de granilite que eu adoro. Ele vem todo o pavimento e vai inclusive para a área externa. Aqui é uma área técnica que tá fechada, mas serviria de depósito também para casa. Agora eu vou tentar mostrar para vocês essa área externa, que tá ventando bastante lá, espero que não faça muito ruído. Aqui a gente tem então o nosso rooftop. A gente criou neste canto um jardim. Atrás desse banco é um banco da Louis Home, todo na madeira, uma madeira rústica, né, bruta, que eu adoro. Então esse banco é bem escultural, ficou nesse cantinho. Aqui a gente colocou essa pira, que aí você pode colocar uma lenha, nos dias de frio, acender um tocheiro, que fica uma delícia. No calor você pode encher de gelo e encher de cerveja também, que fica super gostoso. Aqui a gente deixou um sofazinho de apoio. Esse cantinho aqui a gente tem uma área de descanso, onde a gente colocou essa day bed sobre esse tablado. Tabladinho de madeira. É uma área onde a gente tem uma jacuzzi que ficou super gostoso. Então a gente tem essa jacuzzi. Olha a vista que a gente tem aqui de cima, que delícia. Então aqui você pode tomar um sol, relaxar, ler um livro, curtir esse visual, essa vista daqui de cima, que é bem bacana. É um espaço gostoso, né? Um respiro que você tem, né? No pavimento superior, na cobertura da casa, né? Então ficou bem bacana. E aqui você consegue ver bem a integração com o office. Ficou bem gostoso.